Vamos então iniciar nosso bate-papo? Bora, tá no ponto. Bom, Tony, e a gente, para que os ouvintes, né, tenham um conhecimento, a gente lembra rapidamente aqui que a doutora, né, Jamile Ramos, ela se formou em biotecnologia pela UFBA em Vitória da Conquista e fez aí, né, mestrado e doutorado no Laboratório de Desenvolvimento de Vacina da USP e atualmente trabalha no Instituto Butantan com foco no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 e também, lembrando que a especialidade dela é vacina para câncer, né? E é uma satisfação muito grande a gente conversar com ela e inclusive, né, como a gente já disse, filha aí de Guirapá, da nossa região. E hoje, inclusive aproveitando que é feriado em São Paulo, né, teve a gentileza de, no dia do seu descanso aí, conversar com a gente. Doutora Jamile, boa tarde, uma satisfação enorme tê-la aqui no nosso programa Tribuna do Povo, aqui o Gilson Medina e Tony Santana, para a gente bater um papo. Muito boa tarde. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Tony. É um prazer imenso estar aqui. Queria muito agradecer o convite de vocês. Fiquei muito feliz e me sinto muito honrada de estar falando um pouquinho aqui do meu trabalho, da minha trajetória, também um pouquinho da minha vida, né? Que eu sou aí nascida no município aí de Pindaí, próximo a Guirapá, e fico muito feliz hoje de estar aqui no seu programa. Muito bem, eu queria até aproveitar a oportunidade também, doutora Jamile, para agradecer aqui, mandar um forte abraço, ela está ouvindo, e mandar um forte abraço aqui à nossa querida professora, educadora, liderança política de Pindaí, Lia Borges, porque através de uma matéria muito bonita, como tudo que a Lia escreve é muito bonito, ela fez uma homenagem, né, a você. Você me falou que não lhe chamasse de senhora, que é jovem, né? A Lia Por fez uma favor. homenagem. A Lia fez uma homenagem muito bonita a você nas suas redes sociais e nos despertou, comentando aqui com o Tony e tal. Olha, rapaz, que bacana e tal. E aí, conversando com a Lia, ela me deu detalhes e intermediou nessa entrevista. Então a gente manda um abraço e agradece aí a Lia Borges por essa oportunidade. Mas, doutora Jamile, antes da gente falar, né, propriamente dessa questão da vacina que a doutora aí trabalha, essa questão da Covid, gostaria que a senhora falasse rapidamente um pouco também dessa trajetória, né, saindo de Guirapá, vencendo aí através da educação. Tony Santana, quando fala de vencer da educação, ele gosta muito aqui, que é muito ligado à educação, e chegar aí até o Instituto Butantan. Como é que foi essa trajetória? Obrigada, Gilson. É uma satisfação imensa muito estar aqui contando um pouquinho para vocês, porque realmente sair lá de onde eu saí, né? Para quem não sabe, né? Eu nasci na Fazenda Carrapicho, que fica próximo a Guirapá. Então fica mais ou menos a 6 quilômetros de Guirapá. Então eu não nasci na cidade de Guirapá propriamente. E fiz todo o meu ensino médio, na verdade, colegial, tudo. Na verdade, meu ensino fundamental, né, e creches, o começo ali da escola, toda na zona rural e em Guirapá. Minha mãe, na época, era professora, né, atualmente ela é diretora lá na escola em Guirapá, no colégio em Guirapá, e graças à minha mãe eu tive esse contato muito forte, assim, com a educação e um incentivo muito grande por parte dela. E aí veio essas primeiras vontades, assim, de querer estudar mais, de querer sair de Guirapá por não ter muitas oportunidades de estudo, né? E principalmente de fazer uma faculdade pública e depois, né, seguir a carreira científica. Então, eu comecei lá na zona rural mesmo, fiz até a terceira série, né, na Fazenda Carrapicho, numa escolinha lá que a minha mãe dava aula. Depois eu fui para Guirapá, fiz até a oitava série, e de lá eu fui para o Colégio Modelo. Então, eu estudei no Colégio Modelo de Guarambi, todo o meu ensino médio, e meu sonho sempre foi fazer uma faculdade pública. Desde pequenininha eu queria fazer uma faculdade pública. Eu me lembro da minha mãe, né, com revistas, né, em casa que ela tinha pré-vestibular,
E aí eu olhava assim na capa, né, tinha assim as 10 melhores universidades do país. E eu sentei assim, fiquei, eu devia ter uns 8 anos de idade, né? Sentei assim, eu falei, eu quero estudar primeiro a USP, se eu não passar, eu vou para a Unicamp, se eu não passar, eu vou para a Federal de São Paulo, e eu ia enumerando assim, porque era uma vontade muito grande de estar em uma das melhores universidades do país. Eu fiz, depois do ensino médio, eu comecei muito meu interesse pela carreira científica, e principalmente pelas áreas da saúde. Então, desde pequenininha eu tinha um sonho, né, que era descobrir a cura de alguma doença. A gente via muito falar que câncer não tinha cura, que muitas pessoas morriam de câncer por não ter cura. Isso me chocava muito. Eu falava, nossa, por que não tem uma cura? Eu queria muito descobrir uma cura de câncer, ou sei lá, de outras doenças também que a gente sabe que não tem cura, e isso mexia muito comigo. E aí foi onde despertou esse meu interesse pela carreira científica. Quando eu fiz biotecnologia na UFBA, foi quando eu comecei a fazer biotecnologia na UFBA e iniciei minha carreira científica. De lá eu fiz o meu mestrado e doutorado aqui na USP, que eu terminei recentemente, no final do ano passado, e já consegui me firmar aí no Instituto Butantan como trabalhando aí no Instituto Butantan esse ano. Eu entrei esse ano no Instituto Butantan. Muito bem. Tony Santana. E já iniciando, Gilson, inclusive, vendo que Jamile, né, tem, assim, já trabalha desenvolvendo vacina aí contra o câncer, já tem esse trabalho, vendo aqui o histórico profissional dela, como foi já entrando no Butantan e já entrando na equipe desenvolver vacina para a Covid-19 para salvar vidas. Como está sendo isso, Jamile? É muito gratificante assim, poder saber que a gente faz pesquisa e essa pesquisa ela pode de alguma forma favorecer as pessoas, né, um público, porque a gente sabe que trabalhar com pesquisa, a gente tem que testar muitas coisas em laboratório, então às vezes a gente fica muito distante da população, né, de algo que a população vai receber, vai ter um retorno, né? E eu sempre gostei muito de pesquisa aplicada, de uma forma que pudesse, de alguma forma, chegar na população. A gente sabe que isso demora muito, não é algo rápido, não é algo, são frutos de muitos anos em desenvolvimento, muitos anos de pesquisar isso no laboratório. E eu comecei já a trabalhar no laboratório de desenvolvimento de vacinas no meu mestrado e no meu doutorado. Então, durante todo o meu mestrado e doutorado, foi voltado para desenvolver vacinas. Eu trabalhava com a pesquisa voltada para câncer. E durante a pandemia, né, surgiu a oportunidade de iniciar algumas pesquisas trabalhando com Covid. A gente teve que parar muitas pesquisas no laboratório, que não era voltada para a Covid, e as pessoas, todos os cientistas, eles se dedicaram muito a estudar e entender um pouco dessa doença, né, que mata muitas pessoas até hoje no mundo inteiro, e acometeu aí o mundo inteiro, com muitas mortes. E não só mortes, mas sequelas da doença também. Então, eu iniciei trabalhando no laboratório de desenvolvimento de vacinas, com alguns testes, com algumas vacinas, e a vacina que eu trabalho é uma tecnologia similar à tecnologia da vacina da Pfizer e da Moderna, que é uma tecnologia de vacina baseada em RNA mensageiro. E por conta disso, eu não tinha nenhum grupo de pesquisa aqui no Brasil que trabalhava com essa tecnologia. E aí, como forma de implantar isso no Instituto Butantan, eles me convidaram, então, para integrar a equipe deles, por eu ter essa experiência, né? Eu adquiri um tempo fora também, eu fiz uma parte do meu doutorado fora, e adquiri essa experiência. Então, eles me convidaram para fazer parte dessa equipe, né? Para que a gente pudesse implantar isso aqui no Brasil. Doutora Jamile, como você está vendo essa questão da vacina hoje, né? Nós estamos vendo comprovadamente, cientificamente comprovado a eficácia da vacinação, né? Da imunização, mas por outro lado ainda uma corrente que de certa forma combate a vacina com fake news, colocando em risco, né? Até a credibilidade da vacina, mas graças a Deus, inclusive na nossa região a gente vê a maioria das pessoas procurando se vacinar, etc. Qual a sua análise e até como especialista na área, o que você teria, né, até a dizer para as pessoas com relação à vacina, notadamente aquelas pessoas que por um motivo ou por outro ainda não se vacinaram? Como é que você está vendo essa eficácia e esse sucesso da vacina
combatendo a Covid e outras doenças, né? Até a questão do câncer, como você disse que pesquisa. É inegável o sucesso das vacinas no combate das doenças. A vacina ela é o método mais eficaz de se evitar uma doença. Isso a gente já viu anos atrás, com a erradicação total da varíola. Então, até hoje, nós só tivemos a erradicação de doença no mundo inteiro através da vacinação. Então, o sucesso da vacinação, a gente brinca, faz uma brincadeira no laboratório, né? Que é o sucesso da vacinação é o próprio, vamos dizer assim, causadora dessas grandes fake news, né? Porque muitas doenças foram combatidas com a vacinação, então a gente quase não vê mais os casos de outras doenças que crianças morriam antigamente, né? Porque elas são vacinadas no começo da vida. Então, a diminuição dos casos de varíola, de sarampo e entre outras doenças que a gente tinha antigamente, que a gente não vê mais esses casos tão pronunciadamente por conta da vacinação, e isso acaba levando uma falsa sensação de que essas doenças não existem, que a pessoa não precisa se vacinar. Então, existe aqueles indivíduos sortudos, vamos dizer assim, porque não se vacinaram e não pegaram a doença, não entendem que eles também podem se disseminar essa doença e que ele é um ponto ali rodeado por pessoas vacinadas, e isso pode levar a um problema se ele não se vacinar e pegar essa doença por negligência, né? Então, a vacinação, ela tem esse problema, né? Porque se você vacina muitas pessoas, diminui muitos casos e as pessoas acham que essa doença, ela não precisa mais se vacinar, e está incorreto esse pensamento. A gente tem que continuar se vacinando, porque o sucesso da vacina, ela só está presente quando ela atinge uma cobertura vacinal mínima. O que é isso? Então, um número mínimo de pessoas que tem que estar imunizada para essa doença não apareça. E com relação à Covid, a gente não tem uma imunização esterilizante, que é o que a gente chama, né? Que é aquela que o indivíduo ele fica 100% protegido e não transmite a doença mais. Então, ela tem a capacidade, né, de reduzir os casos graves em quase 100%. Então, você vê mais hospitalização dos indivíduos que não são vacinados e redução dos efeitos adversos também da Covid. Então, a vacinação, ela protege contra casos graves, mas ela não faz com que você esteja 100% imune de pegar a doença. Então, você pode, sim, estar com o vírus e não manifestar, por exemplo, ser uma reação assintomática, por exemplo, que é o grande benefício da vacina, né? Que é impedir as mortes. O grande problema é que se vários indivíduos eles não se vacinam, eles são portadores ali o vírus, ele pode se propagar e criar novas variantes nesses indivíduos que não estão imunizados. Por isso que é tão importante todas as pessoas se vacinarem. Não só as pessoas que são grupos de risco, né, mas todas as pessoas elas têm que estar imunizadas, porque elas não podem ser portadoras do vírus para aumentar essa chance de criar novas variantes, né, de surgimento de novas variantes. Tony. Gilson, antes de continuar aqui, só registrando que Tony Cândido diz o seguinte: Jamile, parabéns, você é uma guerreira, fico feliz em saber de toda a sua luta e tá vendo você vencer a cada dia, parabéns. Alia Borges escreve aqui também: maravilhosa a trajetória de Jamile, mais uma vez é enorme o prazer de parabenizar essa jovem guerreira. Parabéns, Gilson, pela condução eficiente dessa entrevista, essa nossa conversa aí com Jamile. Jamile, e inclusive eu estava aqui pesquisando, vendo aqui no Instituto, o site do Instituto, e essa questão da Instituto, inclusive, fala sobre isso, né? Que a questão da vacina da Covid também segue o mesmo trabalho que são desenvolvidos com as outras vacinas. Então, essas fake news de que a vacina é o vírus que está provocando doença, que a vacina aconteceu isso e aquilo, todas essas fake news atrapalham o dia a dia dos profissionais, né? Sim, com certeza. Então, é algo que a gente tem que combater todos os dias. Então, pedir muito à população para que procure fontes confiáveis, né, como sites que trabalham o tempo inteiro com vacinas. O próprio site do Instituto Butantan, ele tem um portal para combater fake news, né, que a gente
lá com os especialistas, eles mostram o que é fato, o que é fake, provando cientificamente, e é muito importante as pessoas não disseminar informações que não são de sites confiáveis via internet. Então, procurar essa informação verídicas em sites confiáveis e não disseminar essas informações. Jamile, até nas nossas manchetes, o Tony Santana deu aqui como manchete da nossa pauta de hoje, os cortes do governo federal no orçamento. E entre setores que eu costumo dizer foi tesourado aqui pelo governo federal, infelizmente está justamente os programas de pesquisas, né? E a gente sabe hoje, principalmente nessa pandemia, a importância da pesquisa. Você sabe até mais do que a gente, como especialista, como pesquisadora, e aí o Instituto Butantan, outros institutos, né? É preocupante, né? Porque você relatou muito bem a importância das pesquisas, tantas doenças que os profissionais, os cientistas, como você, trabalhando para pesquisar curas e outras vertentes, e lamentável, né? No momento desse, cortes em vários setores, inclusive nos programas de pesquisa, Jamile. Infelizmente, a gente teve aí um governo bem difícil esses últimos tempos, porque foi muito voltado, né, e disseminado, né, o antivacina, e principalmente esses cortes ficaram bem evidentes também na ciência. É lamentável porque a gente tem muitas pessoas com mentes brilhantes aqui no Brasil, pessoas que são excelentes, que têm capacidade de desenvolver produtos brasileiros, e a gente vê essas pessoas indo embora do país, indo para outros países que têm oportunidades para fazer ciência. Então, eu mesmo, durante meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir para fora, estudar um pouco sobre vacinas, uma tecnologia que não tem aqui no Brasil. Então, eu fui no meu laboratório, foi um dos primeiros grupos do Brasil a estudar a tecnologia de vacina de RNA, e a gente estava com a tecnologia, da mesma tecnologia que, por exemplo, a Pfizer e a Moderna, eles utilizaram para a vacina da Covid. E se eu não tivesse sido contratada agora pelo Instituto Butantan, a gente não tinha uma oportunidade para abrigar esses doutores que terminam a pós-graduação aqui no Brasil. Então, é muito complicado a gente ter esses cortes de verbas, porque são várias pessoas que terminam seu doutorado, que têm a oportunidade de aplicar o que aprendeu lá fora, aqui no Brasil, desenvolvendo produtos brasileiros, que a gente tem essa capacidade. Então, o Instituto Butantan é reconhecido no mundo inteiro pela produção de vacinas, e a gente não tem verba suficiente. Então, é muito triste, e a gente vê muitas das pessoas indo para fora, fazendo ciência fora, sendo reconhecida por empresas estrangeiras e não aplicando aqui no Brasil. Antes de um comentário aqui, Gilson, deixa eu só registrar aqui também mais participações, né? A Leidmar Rocha, parabéns, Jamile, e toda a equipe da Rádio Alvorada. E tem uma pessoa aqui que, Jamile, não sei se está acompanhando lá no Face também, que colocou que ela vai gostar muito, né? É a Ângela Maria Ramos. Quem é essa mulher? Parabéns, minha filha. Mãe. Pois parabéns. Ela tá mais ansiosa que eu aí para assistir o programa. Você falou em registrar aí, Tony, antes da sua próxima pergunta, mandar um abraço aqui para quem está ouvindo a gente também, Jamile, é a Marcela Ramos, é sua prima, né? Também, aqui do Guanambi. Sim, agradecer aí. Esposa do Mazinho, né? E o casal está na escuta do programa. Também aqui o nosso amigo Zé Bonifácio, é um historiador aqui de Guanambi. Parabéns a Jamile pela sua brilhante carreira. Desejo sempre sucesso nos programas de pesquisas, né? Então, o pessoal também mandando aquele abraço para você, Jamile. Muito obrigada aí a todas as pessoas que estão ouvindo e que estão participando aí. A Maria Nilza, do bairro Brasília. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Tony. Estou aqui na escuta. Valeu, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da sintonia. A Ângela Maria colocou aqui: seu pai Oscar manda um abraço e gratidão por tudo. Ei, Gilson, nós deveríamos ter feito aqueles quadros, né? O Marcelo Oliveira faz muito aqui, né? Ter pegado o áudio aqui dos pais, né, rapaz? Não pensamos nisso. Antes de fazer a pergunta, Gilson. Depois fica a sugestão aí pro Marcelo Oliveira. Antes de fazer a pergunta relacionada à Covid, tem tempo que você esteve por aqui, Ângela? Jamile. Jamile. Né? Ângela é
Eu tive aí no final do ano, eu sempre passo Natal com a minha família, né? Então, Natal e Ano Novo eu estava aí. Eu comecei aqui no Instituto dia 3 de janeiro, então eu só passei o Natal e Ano Novo com a minha família e voltei para São Paulo. Mas eu procuro sempre visitar e eu sempre vou para Guanambi, estava bem chovendo esse final de ano agora, né? E sempre que eu posso também, na verdade eu prefiro muito ficar na roça lá em Guirapá do que em Guanambi, né? Porque eu gosto muito da roça. Que Descansar. maravilha. Mas É das minhas, viu, na Gilson? próxima vinda, vai vir ao vivo aqui no nosso programa, viu? Pronto. Na nossa emissora. Gilson, eu vou usar uma frase aqui, abre aspas, né? Do médico Dimas Covas, que diz: a melhor vacina é a vacina que chega no braço. E é isso que o Butantan procura fazer com a maior serenidade possível. Como está sendo igual teve a Coronavac agora a partir de 6 anos. Como está sendo esse trabalho da Coronavac? Eu não tenho trabalhado diretamente com a Coronavac, como eu falei com vocês. O meu trabalho lá é mais voltado para desenvolver uma nova tecnologia, então eu não tenho acompanhado muitos trabalhos da Coronavac. Embora, como o próprio Dimas aí, o meu chefe, né, pontuou, é muito importante a gente saber que as vacinas da Covid elas foram desenvolvidas em tempo recorde e a gente demora muito para desenvolver um produto. Então, por conta da pandemia e por todas as mortes, esse processo ele foi acelerado de forma que a população tivesse acesso a uma vacina. De nenhuma forma ela ia ser 100% perfeita já de início, né? Mas, de fato, ela ia conseguir uma vacina que pudesse, então, evitar os casos graves e evitar as mortes que estavam acontecendo por essa doença. E o que a gente viu, de fato, foi que essas vacinas, todas elas que foram aprovadas e em teste clínico e pela Anvisa, elas tiveram a sua capacidade de evitar esses casos graves e evitar essas mortes, mas a gente está em constante desenvolvimento. Então, a gente costuma não parar, as pesquisas elas não param porque existe uma vacina aprovada. Então, a gente tem que acompanhar esses efeitos dessa vacina a longo prazo na população e a gente precisa também desenvolver novas vacinas, principalmente contra as novas variantes, para que a gente tenha novos produtos e melhores a cada dia. Então, não para, os estudos não param aí com a Butanvac, né, que é a Coronavac desenvolvida no Butantan, né, ela tem o nome de Butanvac, então ela não para, ela é uma tecnologia que veio de outro país, né, veio da China para o Brasil, é a mesma tecnologia que é feita para a produção da vacina da influenza, por exemplo, mas outros tipos de vacinas também, elas têm a capacidade de serem desenvolvidas aqui pelo Instituto Butantan, e é nesse propósito que eu entro, né, dentro do Instituto, né, de desenvolver novos produtos e novas tecnologias. Jamília, até um ouvinte, não só eu, já estava aqui curioso, e um ouvinte aqui nos mandando também lhe questionar, que você, inclusive, aí no seu currículo resumido que você nos enviou, essa questão da vacina do câncer, né? E aí a gente sabe que hoje é uma doença dolorosa, mata muita gente, causa um trauma muito grande aos familiares que perdem uma pessoa vítima de câncer. E como é que é essa questão aí? Vacina contra o câncer, está sendo desenvolvida essa pesquisa? Podemos ter essa esperança no horizonte aí? Eu acho que sim. Eu sou muito esperançosa com as vacinas que a gente chama de vacina terapêutica, que é diferente da vacina profilática, que é quando a vacina profilática é aquela que você toma para prevenir uma doença. Então, no caso da Covid, a gente toma a vacina antes de ter a Covid, para prevenir ela. No caso das vacinas terapêuticas, o objetivo é tratar uma doença que já existe. Então, o objetivo da vacina contra o câncer é tratar as pessoas que já estão com câncer, propriamente dito. Eu trabalhei com vacina, a gente também chama essa vacina de imunoterapia, e eu trabalhei com essa vacina contra o câncer induzido por um vírus, que é o HPV, que é o papilomavírus humano. Esse vírus, ele é responsável por desenvolvimento a longo prazo, né, infecções persistentes dele, está associada ao desenvolvimento de câncer de colo de útero e outros cânceres anogenitais e também câncer de cabeça e pescoço. Lembrando que o câncer de colo de útero ele é o quarto mais incidente em mulheres e o quarto que mais mata mulheres também no mundo inteiro. E esse vírus também ele acomete não só cânceres em mulheres, mas também em homens.
Então, por isso que é tão importante o estudo de terapias para tratamento desses tumores. E a vacina ela foi desenvolvida no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, aqui do ICB, na USP. É uma vacina que ela tem com o intuito de regredir essas lesões que já existem, ensinar o sistema imune a reconhecer especificamente as células do câncer e matar especificamente sem causar outros efeitos colaterais, como, por exemplo, as quimioterapias e radioterapias. Seria uma estratégia para tentar combinar com as estratégias que já existem no mercado, como, por exemplo, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, de forma a reduzir a quantidade, por exemplo, do quimioterápico e reduzir também os efeitos colaterais. A gente tem uma startup no laboratório, né, uma empresa que foi criada para viabilizar os testes clínicos, e atualmente essa vacina ela encontra-se em teste clínico aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, para tratar lesões em mulheres que são diagnosticadas com câncer de colo, lesões, né, que ocasionam, né, ocasionadas pelo HPV. Ok, Jamile, voltando à Covid-19, essa nova variante, né, que tem espalhado rapidamente e causado grandes recordes de pessoas infectadas. Ainda ontem eu vi reportagens de especialistas falando que a partir da segunda quinzena de fevereiro, que a tendência é dos casos começarem a cair. O Butantan também acompanha essa evolução da doença ou só cuida mesmo da questão da vacina? A gente faz muito monitoramento, né, de casos e sequenciamento também, para saber como está a circulação, e faz monitoramentos também das pessoas em volta aqui do Instituto Butantan. E o Butantan ele está sempre de olho no que está acontecendo, né? Se voltado, então, para desenvolver também vacinas contra essas variantes também. A gente espera aí que com a vacinação, com o aumento da vacinação, a gente tem essas reduções desses casos. O que a gente tem visto é que a Omicron, ela tem uma velocidade gigantesca de infecção, então ela é muito mais infecciosa do que as outras variantes que havia, mas os casos não têm sido tão graves por conta da vacinação. Então não é que ela não causa casos graves, mas por conta da vacinação a gente não tem visto casos graves associados à Omicron aqui no Brasil, de pessoas vacinadas, deixar isso bem claro. E o Instituto Butantan ele está sempre atento, né? Eu acho, isso é uma opinião particular, né? A gente não acabou a pandemia, isso é muito, quer dizer, isso não é opinião particular, né? Isso é um fato. A pandemia ela não acabou, a gente está vendo aí o espalhamento de outras variantes, por isso que é muito importante seguir com as recomendações, né, do uso de máscara, se vacinar e a gente tentar aí desenvolver vacinas contra essas variantes também, para que a gente possa conter o espalhamento do vírus. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor vai ser o surgimento de novas variantes. Então, a gente precisa que a população toda se vacine, principalmente as crianças, que a gente viu agora, né, a aprovação da Anvisa da imunização com crianças, para que todas essas pessoas se vacinem e não sejam portadoras de vírus, para que possam circular novas variantes e a gente não tenha aí o fim da pandemia, né, que é o tão sonhado momento. Jamile, a gente, se for lhe explorar no bom sentido todo o seu conhecimento, a gente passaria o programa todo. Eu gostaria mais uma vez de lhe agradecer imensamente a sua participação no nosso programa. Deixa eu só registrar mais participantes antes de você agradecer. A Mariana disse assim: Jamile, parabéns também para toda a equipe da Alvorada. A Alessandra Cândido, parabéns, Jamile, pelo trabalho. A Jane Carvalho, amiga, parabéns, amiga, né? E toda a equipe da Alvorada. Aquele abraço, viu? Jane Carvalho também acompanhando nosso programa. Tem mais participando aqui. Parabéns, Jamile, pelo sonho realizado, pelo seu trabalho em prol do bem comum. Deixa eu ver quem falou isso aqui. Foi a Paula. Obrigado, viu, Paula, pela sua participação. Um abraço também para todo mundo lá de Vila Neve Pilões, estão na escuta do programa e do nosso bate-papo, Gilson. Pronto. Muito bem. Bacana. Agradecemos aí a todos os nossos ouvintes, né? E a gente já sabia disso, que a Jamile hoje aumentar o nosso Ibope aqui, né? Jamile, como eu disse, muito obrigado pela sua participação.
Você aí curtindo o feriado, aniversário de São Paulo, tirou esse tempinho do descanso para atender a nossa solicitação. E gostaria de deixar você à vontade para suas considerações finais, algo que a gente não tenha questionado nas nossas perguntas que você achar interessante, pode abordar, e esperamos que numa breve oportunidade a gente possa voltar a conversar. E também lhe parabenizar pela sua trajetória, pelo seu sucesso e principalmente nessa área onde você está contribuindo para salvar vidas, né? Para fortalecer aí a saúde pública e tudo mais. Então, muito obrigado, e as suas considerações finais, fique à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, de falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre o que eu venho trabalhando, um assunto tão importante, né? E orientar também todas as pessoas, né, a se vacinarem, a procurarem o posto de saúde para tomar a terceira dose, o seu reforço, que é muito importante. A salientar, né, que todas as vacinas elas têm efeitos adversos, então não existe nenhuma vacina que vai ser livre de efeitos adversos, mas que esses efeitos não são graves, eles são efeitos brandos, e que a Covid ela mata, né? A Covid é uma doença que ela mata, então a gente não pode ficar com medo dos efeitos adversos das vacinas e precisamos nos vacinar para proteger não só nós, mas também a nossos familiares e a todos que estamos em volta. Então é muito importante a vacinação de todos. E aproveitarem as crianças que não se vacinaram e que tiveram a oportunidade, por favor, os pais, né, levarem as crianças para vacinar. Agradecer aí a participação de todas as pessoas, os comentários, meus amigos, familiares que estão assistindo. Agradecer a Lia Borges também pelo post que ela fez no Facebook. É um post muito bonito sobre todo o meu trabalho. Agradecer muito a ela, né, a Lia Borges, e a vocês. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. Ok, muito obrigado, Jamila. Um forte abraço e bom final de feriado aí no aniversário de São Paulo. Muito obrigada. Estamos às ordens aqui. Tchau, tchau. 17h57. Vamos aí um cafezinho, depois